Você já se perguntou se você deveria fazer faculdade? Se faculdade é pra você? Se vai mudar em algo a sua vida? Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é a sua linha do tempo. É literalmente o momento que você nasceu. E a gente vai falar disso nesse vídeo. Então, se você está interessado para entender mais sobre essa imagem aqui, ó, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai passar sobre a linha do tempo. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Eu recebi uma mensagem de um inscrito de um canal com o feedback do meu primeiro vídeo sobre faculdade em 2025. Aliás, se você não assistiu, fica o convite. O card vai estar aqui em cima, então dá uma olhada lá, assiste, vê se é para você. Mas, de toda forma, ele me falou o seguinte, que ele entende que faculdade é sim importante para algumas profissões, como médico, como advogado, como engenheiro, mas não é importante para todas. E ele entende que a profissão dele, que é da área de dados, né, ciência de dados, não é importante a faculdade, não precisa. Ele acha que, na ponto de vista dele, ele não vê muita necessidade de fazer faculdade. E esse inscrito, ele já começou a faculdade por 2 vezes. Ele passou numa federal de matemática, ele passou na Unicamp para começar o curso de matemática, ficou um tempo lá, não gostou, trancou e saiu. E depois ele foi para fazer gestão financeira numa outra universidade, porque ele sempre gostou da parte de investimentos e tal, então ele achou, falou, pô, faz sentido eu fazer isso aqui, porque talvez nisso aqui eu vou me encontrar. Esse inscrito, ele já começou a faculdade 2 vezes. Ele gostava muito de exatas, gostava muito de contabilidade, e ele achou que se ele fizesse algo relacionado a isso, talvez ele ficaria feliz. Talvez ele estivesse aprendendo, tivesse esse senso de, pô, estou evoluindo, estou aprendendo, esse conteúdo é importante para mim, e de fato não é bem assim, né? Ele entendeu que a faculdade ali, ele falou assim, pô, eu tô gastando tempo, tô gastando dinheiro e não é para mim isso aqui. Eu acho que isso aqui não me agrega nada porque eu tenho hoje uma formação voltada para outras coisas. É voltada para área de dados, para ciências de dados, etc. Então, eu falei para ele, pô, mas o que você pensa do diploma em si, não da profissão? Aí ele falou, não, para mim o diploma, ele é uma formalidade. Eu acredito em cursos preparatórios, em cursos complementares, e você se atualizar na sua área. Eu estou sempre estudando na minha área. Mas eu não vejo a necessidade nenhuma de ter o diploma, a não ser uma formalidade para algumas empresas. E é interessante a opinião do meu amigo aqui, porque assim, é sim uma formalidade. Eu enxergo assim, é de fato uma formalidade. Existem muitas empresas que só contratam para determinados cargos, para determinados setores, para determinadas ações, se você tiver ensino superior completo. É simplesmente como o mercado funciona, é como o jogo funciona. Embora seja uma formalidade, por que o jogo é assim? Sabe por quê? Porque né, não é a empresa que precisa de você, é muito mais você que precisa dela. E eu vou te explicar o porquê. Antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional e eu estou tentando fazer com que você, meu caro ouvinte, tenha uma melhor escolha para sua carreira, porque sua carreira não vai acabar daqui a 5 anos. Então a gente tem o exemplo desse inscrito, que ele simplesmente acredita que a faculdade é uma formalidade, e lembre-se desse exemplo porque eu vou voltar nele na linha do tempo, tá? Daqui a pouco a gente já vai para essa parte do vídeo, mas eu tenho um outro exemplo para dar. Tinha uma pessoa que eu conhecia, essa pessoa frequentava a minha casa, ele era namorado da minha irmã, o famoso cunhado. Então essa pessoa, ele tinha uma formação lá em dados também, mundo da tecnologia, estava programando, escolhendo algumas linguagens, etc. E aí eu tava trabalhando na empresa que eu já tô trabalhando hoje, eu arrumei uma vaga para essa pessoa. Falei assim, olha, faz o seguinte, essa pessoa tem um fit para essa vaga, vocês precisam de pessoa, e tava numa época que a empresa estava contratando muita gente para a área nova, precisava de muita gente, então eu falei assim, pô, vou arrumar a entrevista, e aí você vai fazer o seguinte, você vai chegar na entrevista, você vai falar, se a pessoa te perguntar sobre a faculdade, você vai falar, não, vou fazer, tô fazendo, XPTO. Você vai falar que você quer fazer a faculdade, que você precisa da faculdade, que você entende que aquilo é importante. Então eu brifei essa pessoa. Chegou lá na entrevista, ela foi fazer uma entrevista com uma pessoa, que era o gerente da área, que simplesmente é formada em Poli-Engenharia na USP. Poli-Engenharia na USP. Vamos de novo? Poli-Engenharia na USP. Para quem não sabe, Poli-Engenharia da USP talvez seja um dos cursos mais difíceis de passar na história de São Paulo. E aí, essa questão essa pessoa chegou para esse poli-engenheiro da USP e falou a seguinte frase, eu não acho que eu preciso de faculdade, o meu conhecimento tá bom e eu simplesmente não vejo necessidade nenhuma de ter um diploma para ter essa vaga. Eu não preciso nem falar, né, que a entrevista acabou ali. Então as pessoas, elas entendem e enxergam a faculdade como algo, né, uma formalidade, um pedaço de papel, um diploma que eu não vou usar, porque o que importa é o meu conhecimento e isso. É de fato verdade? Talvez seja, dependendo da sua área, mas no fim do dia, sabe o que acontece? O que acontece é que você pensa a sua vida
no momento que você tá. Você não consegue enxergar sua vida numa linha do tempo um pouco além, você não consegue pensar um pouco além. E aí, isso faz com que, por exemplo, o meu ex-cunhado, aliás, é ex, diga-se de passagem, esse ex-cunhado, ele acabasse tendo o não. Ele foi declinado na entrevista na hora. E aí, o que ele perdeu? Ele perdeu bons benefícios, ele perdeu aumento de salário, ele perdeu um trabalho numa PLR. E eu sei que casos como o dele, tem vários por aí. Tem pessoas que, pô, arrumam uma oportunidade, eles estão. Tá tudo certo, só vai travar por conta da faculdade. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê a sua vida trabalhando mais, estudando mais ou vivendo mais? O que você prefere fazer com o seu tempo? E aí, esse primeiro rapaz que eu falei, eu dei o feedback pra ele, eu chamei ele, eu conversei um pouco com ele. Eu falei assim, cara, na minha opinião, você não tá vendo a sua vida sob uma perspectiva. É muito difícil você pensar a longo prazo quando você tem 20, 18, 25 anos, 30 anos, 35 anos. Na verdade, você tem que estar pensando na sua vida com a cabeça lá na frente, onde você quer chegar. E às vezes, onde você quer chegar passa sim por ter uma faculdade, mesmo que você não vá usar, mesmo que seja uma formalidade, se você entender que ela é assim. Eu não enxergo ela assim. Mas se você entender que ela é assim, não tem problema nenhum. Mas mesmo que ela seja uma formalidade, é uma formalidade que você tem que fazer se você quiser alcançar coisas grandes na sua vida. O longo prazo, o tal do longo prazo, parece que é um negócio muito lá na frente, mas não é. E eu vou te mostrar agora por quê. Vem comigo, olha só. Aqui tem o que eu chamo de timeline da sua vida. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Então aqui fala o seguinte: a sua vida, imagina que ela é uma linha reta. E essa linha vai do ano 1 da sua vida, do momento que você nasce, até quando você faz 80 anos. E aí espero que você viva por muito tempo, mas em teoria vamos considerar que a sua vida vai do 1 aos 80 aqui, tá bom? E aí o que acontece? Você tem alguns grandes eventos na sua vida. O primeiro grande evento é justamente esse, onde você nasceu. Então você nasceu, pô, que legal, você nasceu. O que é importante fazer quando você nasceu? Nada. É brincar, é viver, é fazer outras coisas. Legal. E qual é a primeira decisão que você vai ter na sua vida que é de fato importante quando a gente fala de carreira? A gente tá pensando que a primeira decisão é você literalmente decidir qual carreira você vai fazer. Então aqui, ó, você tem a marca de 18 anos nesse exemplo. Então com 18 anos, o relógio começa a girar para você. Você tem que começar a trabalhar, existem pressões dos seus pais, da sociedade, de um monte de coisa para você decidir o que você vai fazer da sua vida. Que é o caso, por exemplo, do meu primeiro inscrito, do meu ex-cunhado, enfim, de casos como os exemplos que eu citei. E aí essa pessoa fala assim: "Poxa, eu vou fazer uma faculdade". Aí a faculdade parece que não acaba. É essa linha vermelha que eu mostrei aqui. Essa linha aqui que eu falo assim: "Nossa, isso aqui parece que demora horrores, demora uma eternidade, parece que nunca tem fim", porque nas faculdades você não conta mais semanas, você conta semanas que viram meses, que viram trimestres, que viram semestres e que viram anos e que parece que nunca tem fim. Mas será que não tem fim mesmo? Se você olhar aqui, a sua faculdade, em algum momento, ela sempre acaba. Eu conheço pessoas que ficaram 9 anos na faculdade, 8 anos na faculdade, 7 anos na faculdade. Eu, por exemplo, fiquei 4 anos na faculdade e de repente aqueles meses, semestres, trimestres, bimestres que você tanto calcula, talvez eles chegam no seu grande acontecimento, que é você de fato pegar o seu diploma. E quando você pega o seu diploma, é um acontecimento muito legal para sua família, porque de fato, todo mundo que torceu com você, que correu com você, que viu o seu esforço ali, vai ficar feliz com você e você também vai ficar feliz com você. E aí então chega o momento da sua formatura, você se formou. As pessoas que torceram por você, que viram o seu esforço, vão sempre ficar felizes por você. Você vai ficar feliz e de repente, aquela decisão de você começar a faculdade há 4, 5 anos atrás, não parece tão ruim assim, porque em 4 ou 5 anos a sua vida passou, e aí você tinha 1 ano aqui, você tinha 18 anos aqui, agora você tem 25 anos e você tem um diploma. Legal, e o que vem depois disso? Só deixa eu ir para a esquerda aqui, ó, que a gente vai usar o canto de lá da tela. Aliás, vamos valorizar que deu trabalho, tá? Bom, e aí o que vem depois disso? Vem depois disso, sabe o quê? Você descobre que você ainda tem muito mais para fazer. E de repente, aquela decisão de você começar a faculdade aqui já não tem mais tanto peso, mas você está muito feliz e muito orgulhoso porque você tem um diploma. E por que você está muito feliz e muito orgulhoso? Porque agora você vai começar a trabalhar na área que você se formou. Ou não, não necessariamente você vai trabalhar com isso, mas de toda forma você começa a focar apenas no seu trabalho. E aí você vai continuar trabalhando e trabalhando e trabalhando, e você vai começar a ver que de fato o tempo que você estudou e aquelas decisões que você tomou aqui, talvez elas não tivessem o peso que ela tem, porque você precisa trabalhar e você vai ter que trabalhar muito na sua vida, porque você vai casar, você vai ter filhos, você vai querer construir coisas, você vai querer comprar coisas, fazer coisas, e para isso a gente precisa trabalhar para ter dinheiro para fazer. Então o que você tem que fazer?
continuar trabalhando, e continuar trabalhando, e continuar trabalhando. Até que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter trabalhado muito mais do que você vai ter estudado. Por exemplo, vamos voltar no exemplo do meu cunhado lá. Meu cunhado tinha 22 anos, ele poderia sim ter feito uma faculdade, mas ele não quis. O primeiro ouvinte, ele poderia sim ter continuado a faculdade dele, mas naquele momento parecia algo muito distante, parecia algo que ele não ia aguentar ficar 4, 5 anos estudando. Só que sabe o que acontece? Você vai chegar num determinado momento da sua vida que você vai entender que aquele momento ele não tinha tanto peso assim, ele não era tão crítico assim, e que no fim aqueles 4 ou 5 anos daquelas semanas que viram meses, que viram bimestres, que viram semestres, talvez não eram tão longas assim. Sabe por quê? Porque você vai continuar trabalhando, você vai ter 40 anos e provavelmente você ainda vai estar trabalhando. Então, se você pensar que você viveu metade da sua vida e um recorte de 5 anos fez você desistir de muita coisa que você poderia ter, eu chamo isso de não colocar a sua vida em perspectiva. Mas o que acontece depois disso? Vem comigo que eu vou continuar te mostrando. Sabe o que acontece depois disso? Você continua trabalhando. E você vai trabalhar, e você vai trabalhar. E assim, segundo os últimos dados que a gente tem hoje, para você se aposentar pelo INSS, sabe quanto tempo você precisa ter? Você precisa ter 65 anos. E aí, com 65 anos, você chega ali. Você venceu a carreira corporativa. De fato, você estudou, você trabalhou, você tem pós-graduação, você tem MBA, você tem isso, você tem aquilo. Você foi fazendo um monte de coisa no meio do caminho, porque você está trabalhando desde que você tem 25 anos até você chegar a 65 anos. Nossa, legal. Finalmente, agora eu posso descansar, agora eu posso me aposentar. O que você vai fazer com isso? Você tem alguns anos pela sua frente para você descansar e para você poder, de fato, usufruir aí de tudo que você fez e você conquistou ao longo da sua carreira. E aí, então, se você botar a sua vida nessa perspectiva aqui, olhando essa timeline, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que os 5 anos da faculdade lá atrás, que você não quis fazer porque era uma formalidade ou porque era muito cansativo, muito difícil, que aquelas semanas pareciam não acabar, que aqueles trabalhos chatos pareciam não levar a lugar nenhum, quanto tempo isso vai importar se você levar a sua vida sob essa perspectiva? Se você olhar assim, de fato não parece muito, né? Deixa eu voltar para a esquerda aqui. E de fato não é muito, e eu vou te mostrar agora. Aqui, ó, se a gente colocar isso em perspectiva, e essa perspectiva, vamos trazer um pouco de número para isso aqui. Então, a gente está falando o seguinte: do momento que você nasce até o momento que você escolhe a sua faculdade, você vai viver 23% da sua vida. Claro, se você viver do ano 1 até o ano 80. De novo, espero que você viva por 150 anos, tá? Tomara. Mas você vai viver 23% da sua vida dessa fase aqui, onde você não tem responsabilidade nenhuma. Claro, lembrando, eu sei, gente, deixa eu, fazer esse parênteses aqui. Eu sei, gente, é óbvio que eu sei que, enfim, isso envolve ter uma infância privilegiada, onde você não tem que trabalhar, onde você tem boas condições, você tem uma família funcional e tal. Eu entendo isso tudo. Mas eu tô falando aqui com pessoas que são adultas que já estão pensando em trabalhar, tá bom? E aí, se você tá vivendo uma situação onde você, teve uma infância difícil, teve que trabalhar e etc., tudo bem, não tem problema. Mas isso se aplica a você também. Só ajusta a timeline porque faz sentido para você. Agora, vamos voltar aqui. Então você viveu 23% da sua vida nesse cenário aqui, onde você não tinha responsabilidade, não tinha nada. Agora, e se a gente for para o período da faculdade? Se você pensar, até você se formar, sabe aquela fase que você está vivendo hoje, que parece que não acaba mais, que você precisa fazer faculdade, por que eu deveria fazer faculdade, aquelas dúvidas que não param na sua cabeça? Isso é menos de 1/3 da sua vida. Eu vou repetir. Isso é menos de 1/3 da sua vida. Legal? Então vamos voltar aqui. Então a gente tá aqui e aí falou assim: tá bom, eu entendi, Hélios. E agora? O que mais você vai me mostrar? Sabe o que eu vou te mostrar? Duas coisas. Primeiro, sabe quanto tempo da sua vida você passa trabalhando? Exatamente metade dela. 50% do tempo da sua vida você vai trabalhar, segundo a sua timeline que a gente desenhou aqui. Então significa que dos 25 aos 65 anos, isso vai representar metade da sua vida. Você vai falar assim, tá bom, eu entendi. Então eu tenho quase 1/3 aqui, metade trabalhando e o que sobra? O que sobra é o tempo para você colher dos frutos que você plantou em toda essa jornada. Então quase 20% da sua vida você vai poder aproveitar. O resto, você ou vai trabalhar ou você vai estudar. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a minha grande reflexão aqui, o grande ponto desse vídeo, e eu espero que você pense nisso, é o seguinte, que desde aquele momento que parece que está muito complicado,
você fazer uma faculdade, você continuar na faculdade, ou você, começar uma faculdade, etc. Sabe quanto isso representa? Se você pensar nessa timeline da sua vida aqui? 9%. Representa menos de 10%. Sabe o que significa? Que às vezes a gente coloca peso numa escolha que na perspectiva não representa tanto assim. E o grande desafio que eu quero propor com esse vídeo é o seguinte: enxergue a sua vida sob perspectiva. Parece que é algo que não vai fazer sentido para você agora, mas talvez faça sentido para você no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos. De novo, a sua carreira não acaba daqui a 5 anos, a sua carreira não acaba daqui a 10 anos. Provavelmente você vai trabalhar até os 65 anos, ou espero que você consiga se aposentar antes. Enfim, esse é um papo para um outro dia. Mas de toda forma, se você for se aposentar com 65 anos, metade da sua vida você vai trabalhar. Então, se metade da sua vida você vai trabalhar, não encara a faculdade como uma formalidade. Faça a faculdade.